Bom, oi pessoal, meu nome é Kleber Mendonça, eu vou falar um pouco com vocês hoje a respeito do grupo de fotônica. Bom, lá no nosso grupo, o grupo de fotônica, nós trabalhamos com pulsos ultracurtos para estudar a interação da luz com a matéria, no que nós chamamos então de fotônica não linear. Então, basicamente, no grupo de fotônica, a gente tem três linhas principais de pesquisa. A primeira delas é o desenvolvimento de novos materiais para a fotônica. A segunda são o desenvolvimento de novos métodos para caracterizar processos ópticos não lineares. E o terceiro é a utilização de pulsos lasers de femtosegundo para a fabricação de microdispositivos. Atuando nessa área de fotônica não linear e pulsos ultracurtos, no grupo de fotônica atualmente somos em 3 docentes. Eu, Kleber, o professor Leonardo e o professor Lino Mizoguchi. Como eu disse, no nosso grupo nós basicamente utilizamos a todo momento lasers pulsados, né? Então não é diferentemente de uma canetinha laser, onde a todo momento você tem ali um feixe de luz laser. No caso de laser pulsado é diferente, porque a gente tem um pulso de luz laser que se repete a cada determinado intervalo de tempo. Eu sempre gosto de usar essa figura aqui, que é a nave espacial Enterprise, emitindo aqui torpedos fotônicos contra um cubo Borg que se encontra aqui desse lado do espaço. Bom, basicamente eu gosto de colocar isso aqui para imaginar então que ela está jogando aqui esses torpedos fotônicos, que seriam lasers pulsados, né, pulsos laser, para destruir então o inimigo. Se você pega aqui o comprimento dessa nave, ele é mais ou menos conhecido, ele tem 668,5 metros. E se você calcular então, a gente usar essa nave como uma barra de escala e a partir daí, por exemplo, a gente determinar qual que é o comprimento de um desses pulsos laser, ele tem aproximadamente aqui 15 metros. Então a duração de um pulso vai ser o comprimento do pulso dividido pela velocidade da luz, que também é conhecida. Com isso a gente chegaria à conclusão que lá no futuro, né, na Enterprise, eles estariam usando pulsos laser de 50 nanosegundos, ou seja, que não são pulsos tão curtos assim, onde um nanosegundo é 10 a menos 9 segundos. Atualmente, né, no nosso laboratório aqui no grupo de fotônica, nós trabalhamos com o que chamamos de pulsos ultracurtos. Pulsos ultracurtos estão na escala de femtosegundos, 10 a menos 15 segundos. Só para você ter uma noção de quão curto é um pulso ultracurto, a gente gosta de usar essa escalinha aqui, né? Então, 1 minuto está na ordem de 10 a menos 1 segundos, 1 mês 10 a sexta segundos, a idade do universo 10 a 16 segundos. O flash de uma máquina fotográfica, de uma câmera fotográfica, é 10 a menos 4 segundos. O tempo do processador da ordem de 10 a menos 9 nanosegundo e 10 femtosegundos seria 10 a menos 14 do segundo. Portanto, né, um pulso de 10 femtosegundos está para 1 minuto, assim como 1 minuto está para a idade do universo. Isso é quão curto seria um pulso de femtosegundos. Uma visão um pouco mais física, que eu acho bastante interessante, é esse gráfico aqui que representa o campo elétrico de uma onda eletromagnética no caso de um pulso de luz laser. Então vocês estão vendo aqui que esse pulso ele tem aproximadamente 20 femtosegundos. Então você vê que o pulso de femtosegundos ele é tão curto que a onda eletromagnética ela só é capaz de oscilar aqui umas 7 ou 8 vezes no intervalo de tempo em que esse pulso existe. Então isso é quão curto é um pulso de femtosegundos. Talvez vocês ainda não tiveram a chance de visitar todos os laboratórios e de ver um laser de femtosegundo trabalhando. Então eu estou mostrando aqui para vocês, isso aqui é um cristal de titânio e safira, que é um dos materiais mais utilizados para se fazer pulsos laser de femtosegundos, sendo excitado aqui por um outro laser verde, que tem esse feixe verde aqui. Esse laser é interessante porque ele tem uma emissão bastante larga, que vai desde os 600 até o 1000 nanômetros, que permite a gente gerar pulsos de 20 até 100 femtosegundos. E a gente tem no nosso laboratório, no nosso grupo, vários lasers de femtosegundos operando em todo esse intervalo de tempo. É interessante lembrar também que em 2018, parte do Prêmio Nobel de Física, né, a metade do Prêmio Nobel de Física aqui, foi dada para os professores Gerard Mourou e Donna Strickland, né, porque eles foram pessoas que desenvolveram uma técnica de amplificação de pulsos ultracurtos. Então você tinha os pulsos ultracurtos que já tinham bastante energia por pulso, mas eles conseguiram ainda desenvolver uma metodologia capaz de aumentar ainda mais
intensidade desses pulsos ultracurtos, que é chamada de CPA, né, do inglês Chirped Pulse Amplification. Eu não vou entrar em muito detalhe sobre isso, né, mas é porque é uma coisa relativamente recente, né, mas é interessante aqui, só para explicar rapidamente como é que funciona. A ideia deles basicamente é pegar um pulso de femtosegundos, alargar esse pulso de femtosegundos no tempo, aí você faz a amplificação, depois você recomprime, então aqui você vê nessa etapa, né, você alarga no tempo, pega esse pulso que era alargado, você amplifica, você vê que ele fica com uma intensidade bem mais alta, e aí você recomprime esse pulso de femtosegundos. Essa estratégia é bastante interessante porque sem ela não era possível você conseguir fazer a amplificação de pulsos de femtosegundos, porque eles são tão curtos que quando você gerava a amplificação, a intensidade que você acabava tendo era tão alta que todos os componentes óticos dos sistemas eles acabavam sendo degradados pela intensidade da luz laser. Bom, nos nossos laboratórios, como eu já mencionei anteriormente, nós temos pulsos de femtosegundos que vão de 100 femtosegundos até 20 femtosegundos. E qual é o interesse nisso? Com esse tipo de pulso você consegue luz de altíssima intensidade. Então, para a gente ter uma ideia aqui, ó, a gente consegue luz, intensidade de luz laser, né, que vai de 100 gigawatts por centímetro quadrado, dessa ordem. Isso aqui, para falar a verdade, é relativamente fácil, então aqui nem é tanta intensidade assim. Intensidade relativamente moderada. Isso corresponde a 10 a 11 watts por centímetro quadrado. Então, né, é quanto de potência, watts, né, que é joule por segundo, você tem numa determinada região do espaço, né, de área 1 centímetro quadrado, por exemplo. Então isso daqui é o que nós temos aqui de intensidade, 10 a 11 watts por centímetro quadrado. Para a gente ter uma noção com alguma coisa que talvez você já tenha um pouco mais de familiaridade, um laser pointer, né, desses que são usados aí para fazer apresentações, eles têm intensidades da ordem de 1 miliwatts por centímetro quadrado. Então, estou falando de uma coisa que tem aproximadamente 10 a 14 vezes mais intensidade. Então, esse é o tipo de intensidade que nós temos nesses lasers de femtosegundos. Nesse regime de altíssimas intensidades, o que acontece é que a interação dessa luz, né, extremamente intensa com a matéria, ela se torna altamente não linear. Então, isso gera os que nós chamamos de fenômenos ópticos não lineares, tá bom? Então, basicamente, o que acontece é que o campo da radiação, né, da luz, da onda eletromagnética, é da mesma ordem do campo interatômico. E isso faz com que a polarização que você induza lá no meio material, ela passa a não ser simplesmente linear com o campo, que é o que vocês vão aprender em eletromagnetismo um pouco mais para frente, né? Isso explica toda a interação da luz com a matéria e toda a ótica linear, né? Esse termo onde a polarização é proporcional ao campo elétrico. Quanto maior o campo elétrico, maior o dipolo induzido, maior a polarização que você induz no meio. Mas ela passa a ter termos que são quadráticos e cúbicos e assim por diante. Então isso daqui é o que nós chamamos de um regime não linear da interação da luz com a matéria. Bom, muito bem. Nesse regime não linear, então, é onde aparece essa tal de interação não linear e é onde nós temos, então, a tal da fotônica não linear que eu comecei a falar lá no comecinho do meu seminário. Uma pergunta, talvez, de curiosidade seria, mas quão intenso tem que ser a luz de um laser para que a gente atinja esse regime não linear, né? O regime onde o campo da radiação é da ordem do campo interatômico? Uma conta bastante simplista que a gente pode fazer é a seguinte coisa. Como é que a gente estima o campo interatômico? Vamos imaginar um átomo do tipo hidrogenoide. Pegamos aqui a carga do elétron. Vamos supor uma distância aqui de uns 4 ângstros, né? Imaginando aí uma coisa típica. E com isso a gente determina então que o nosso campo interatômico, né? O campo que um átomo típico aqui teria seria da ordem de 10 a 8 volts por centímetro. Se eu pegar um laser, isso aqui representa o perfil de um laser focalizado, tá bom? Então, um laser contínuo, que eu chamo de CW, Continuous Wave, um laser contínuo qualquer, desses que não é pulsado. Então, o que vocês observam aqui é que eu estou focalizando esse laser num raio chamado aqui de W0, tá bom? Se eu pegar um laser de 20 watts, para vocês terem uma noção, 20 watts é um laser que se usa para cortar chapa metálica, para fazer solda em materiais. E focalizar em 20 microns, tá bom? Então 20 microns, na verdade, é 1/10 da espessura do cabelo. E a gente calcular a intensidade é basicamente a potência pela área, né? Então aqui é o P de potência por área, que é πr². A gente chega aqui em 3 vezes 10 a 10 watts por metro quadrado. Então focalizando um laser, né, bastante intenso, desse que a gente usa para fazer cortes em metais, mas só que contínuo, a gente chega nesse nível de intensidade. Existe uma relação, que também vocês vão aprender mais para frente, que relaciona
o campo elétrico da onda eletromagnética com essa intensidade. Então, a partir daqui, a gente consegue determinar qual que é o campo eletromagnético dessa luz. Ele é da ordem de 4 vezes 10 a quarta volts por centímetro. Então, você vê que mesmo nessa situação, você está focalizando em 20 microns, uma potência relativamente alta que corta uma chapa, você ainda está com um campo da tua radiação, né, da tua onda eletromagnética, sendo 10 a quarta vezes menor do que o campo interatômico. Bom, mas quando você tem lasers pulsados, como eu mencionei lá, se a gente vier agora com 100 gigawatts por centímetro quadrado, o que seria uma intensidade moderada, como eu falei antes, fazendo a mesma continha, você já vê que você chega agora em campos da ordem de 10 a sétima. Então, com lasers pulsados, a gente consegue de fato atingir níveis de magnitude dos campos elétricos da ordem dos campos elétricos interatômicos, e aí as interações não lineares passam a existir. Aí sim, nesse regime, nós vamos ter essa polarização que vai ter termos quadráticos e cúbicos com o campo elétrico aplicado. Isso gera uma nova gama de processos ópticos não lineares, né, de processos ópticos de interação da luz com a matéria, que a gente chama de processos ópticos não lineares. Então, por exemplo, aqui, só para uma representação, isso daqui seriam cristalzinhos segurados por pinças, e aqui é uma objetiva de microscópio focalizando luz infravermelha, que a gente não consegue enxergar nesses materiais. E o que está acontecendo aqui, basicamente, é que ao atravessar, aqui esse laser está em 1200 nanômetros, ao atravessar o material, ele gera 600 nanômetros, que é o vermelho, isso que a gente chama de processo de geração segundo harmônico. Aqui, a mesma coisa gerando verde. Aqui, a mesma coisa gerando azul. Então, esse aqui é um processo que não pode ser explicado via interação da luz com a matéria convencional. Esse aqui também é uma outra ilustração bastante interessante, onde o feixe laser é focalizado num pedaço de vidro. Então, laser, né, luz relativamente monocromática, né, ou no caso de lasers de femtosegundos, com uma banda, com uma largura espectral não tão curta assim, mas você tem do outro lado a formação de luz branca. Então, é um processo que não tem como ser explicado via ótica linear. Além desse tipo de processo, dessa geração de novas cores, em ótica não linear, o termo de terceira ordem, né, aquele que vai com o campo ao cubo, ele gera também interações que são não lineares na refração e na absorção. Então a gente passa a ter o índice de refração que passa a depender da intensidade, assim como o coeficiente de absorção que passa a depender da intensidade. Então, o índice de refração, que até então era uma constante, passa agora a ser dependente da intensidade. A absorção, né, que em geral é uma constante, não depende da intensidade, o material absorve 10, 15, 20%, na verdade agora não. Quanto maior a intensidade, se beta for positivo, por exemplo, a tua absorção efetiva do material é maior. E essa intensidade é da luz que está propagando no próprio material. Esses processos, na verdade, esses processos onde a absorção depende da intensidade luminosa, são processos que nós chamamos aqui de processos de absorção multifotônica. Isso já tinha sido teoricamente previsto desde há muito tempo atrás, desculpa que me falhou a data, desde a década de 40, desde a década de 50, teoricamente. Então isso antes da invenção do laser, tá bom? E é o tratamento semiclássico aqui, onde você previa teoricamente que dois fótons que não estivessem em ressonância com os níveis do material eles seriam absorvidos simultaneamente, gerando então esse processo de absorção multifotônica, que eu vou voltar a falar sobre ele um pouquinho mais para frente. Então é um processo que só acontece em ótica não linear, tá bom? Quando nós temos altas intensidades luminosas. Como eu mencionei lá no comecinho do seminário também, nós temos aqui no nosso laboratório uma linha de atuação que nós chamamos aqui de espectroscopia não linear. Então, basicamente, o que nós estudamos lá é estudar diferentes materiais e tentar relacionar a estrutura dessas moléculas, desses materiais, com a resposta não linear que esses materiais possam exibir. Tá bom? Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas a gente consegue fazer uma correlação entre as não linearidades e as não linearidades, pode ser absortivas, refrativas, essas não linearidades de alteração, geração de harmônicos, geração de novas cores, com as características das moléculas ou dos vidros e assim por diante. Isso é interessante para se fazer aplicações, você precisa desenvolver materiais que tenham altas não linearidades.
Nós também, além de medir a magnitude das não linearidades, a gente também mede os tempos de respostas dessas não linearidades e em escalas de femtosegundo. Então a gente consegue descobrir materiais aqui, por exemplo, que tenham tempos de resposta bastante curtos, o que pode ser interessante, por exemplo, para computação ótica, né, onde você usa, na verdade, esses materiais para ter um tempo de chaveamento do sinal óptico na ordem de femtosegundos, o que traria, né, os computadores para velocidades muito acima do que se tem hoje em dia. Bom, além dessa história toda, eu mencionei também lá no começo que nós podemos trabalhar também com a utilização desses pulsos de femtosegundos para fazer o processamento ou a fabricação de dispositivos fotônicos. Então a ideia aqui, na verdade, é usar essa interação não linear da luz com a matéria para produzir estruturas tridimensionais em diversos tipos de materiais, metais, polímeros, semicondutores, de forma a expandir a capacidade desses materiais para aplicações de dispositivos fotônicos. Hoje em dia existem várias vertentes para esse tipo de coisa, né, que vão desde a fotônica do silício, por exemplo, né, mas a fotônica do silício tem suas limitações. Então, dependendo da aplicação que você está imaginando, você quer mais versatilidade do que simplesmente utilizar a fotônica, fazer dispositivos não só eletrônicos, mas também fotônicos em silício. Então, uma das linhas de investigação do nosso laboratório é exatamente essa, é trabalhar com novas possibilidades de fabricação de dispositivos fotônicos em outras plataformas que não o silício. Bom, como eu mencionei agora há pouco, né, o processo de absorção multifotônica é quando a energia do fóton é menor do que o band gap. Sendo o band gap, a diferença de energia entre o estado fundamental e o estado excitado. Então, em ótica convencional, se o fóton não tem energia suficiente para promover a transição do estado fundamental para o estado excitado, não haveria interação da luz com a matéria, a não ser num regime de ótica não linear, num regime de interação não linear. Então isso aqui explica exatamente o que eu estava tentando dizer. Então aqui eu tenho o estado fundamental, o estado excitado, isso aqui é a energia do gap. Se a energia da minha luz, do meu fóton de luz aqui, é bem menor do que essa transição, né, do que essa energia que eu preciso para fazer a transição, nada vai acontecer. Acontece que no regime da ótica não linear, com esses pulsos bastante intensos, o que nós temos é que existe a probabilidade que vários fótons sejam absorvidos simultaneamente, promovendo a transição do estado fundamental para o estado excitado, num processo aqui chamado de absorção multifotônica, tá bom? Então, muitos fótons são absorvidos simultaneamente. Esse processo é interessante porque ele só acontece em torno do foco, onde a intensidade é bastante alta. E isso leva ao que a gente chama de confinamento espacial da excitação. Ou seja, só ali em torno do volume focal vai haver interação da luz com a matéria. Fora do volume focal, a intensidade é baixa e nada acontece. A gente volta ao que se imaginava que iria acontecer no regime da ótica linear. Isso pode ser utilizado, por exemplo, para se escrever guias fotônicas tridimensionais, né? Para fazer como se fossem fibras ópticas inscritas dentro de um material volumétrico, como está mostrado aqui. Isso, obviamente, é interessante para você fazer placas-mães fotônicas, né? Onde você consegue transmitir luz de um lado para o outro na tua placa fotônica, que vai ser usado, por exemplo, em dispositivos fotônicos, em computação fotônica ou em qualquer tipo de dispositivo que você tenha em mente. Isso é um tipo de coisa que a gente tem investigado no nosso grupo também. Vou mostrar alguns resultados que a gente obteve nos últimos anos, só como ilustração, tá bom? Então aqui eu vou mostrar a fabricação no Gorilla Glass, tá bom? Todos vocês já devem ter ouvido falar do Gorilla Glass, né? É o vidro que tem aí nos nossos smartphones, né? Para fazer a camada de proteção. É um vidro aí que ele é bastante resistente mecanicamente falando, mas ele já é integrável eletronicamente, né? Você consegue fazer eletrônica com Gorilla Glass, né? Mas seria interessante usar o Gorilla Glass, que tem todas essas vantagens aí, para se fazer também integração fotônica. Então nós estudamos aqui a utilização de lasers de femtosegundos para fazer essas linhas pretas aqui, indicam
a região onde o laser de frente segundo conseguiu remover o Gorilla Glass, tá bom? E aqui nós precisamos usar altas intensidades aqui, ou altas energias por pulso para conseguir produzir esse tipo de coisa, porque afinal o Gorilla Glass de fato ele é bastante resistente. Então ele é difícil de ser processado por outras técnicas que não a técnica de fabricação a laser de frente segundos. Isso aqui mostra uma foto de uma guia produzida, né? Então isso daqui na verdade está dentro do volume do Gorilla Glass, é uma foto de uma microscopia ótica vista de cima, tá bom? Produzida aqui com laser de frente segundos, 150 frente segundos. E essa aqui é uma guia ótica, né? Então a gente modifica as propriedades do Gorilla Glass de tal forma que depois eu densifico esse vidro de tal forma que sua refração fica maior, e aí eu consigo aqui vir com com luz e fazer a propagação da luz de uma região para outra do meu guia, conforme ilustra essa figura. Então basicamente eu venho com laser e avalio o guia fabricado. Isso aqui é a saída de luz desse nosso guia produzido aqui em Gorilla Glass. Aqui uma foto que ilustra um pouco melhor esse guia fabricado em Gorilla Glass, guiando luz aí vermelha, tá bom? Aqui algumas fotos da saída do guia, né? Então isso daqui na verdade é a saída do teu guia, e você vê que de fato você está acoplando luz lá na outra ponta e está saindo aqui luz em diferentes comprimentos de onda, 700 nanômetros, que é infravermelho próximo, 632.8, que é vermelhinho, e assim por diante. Então você de fato consegue usar o laser de frente segundo para produzir esses guias tridimensionais dentro do Gorilla Glass, e eles funcionam bastante bem. Outra coisa que nós estamos fazendo com o laser de frente segundo no laboratório é usar os lasers de frente segundo para a produção de centros de couro em diamante. Isso é uma coisa, tem um interesse muito grande atualmente, porque esses centros de cor, que chamados de defeitos, são defeitos que a gente cria dentro da matriz de diamante. Alguns desses já existem naturalmente, mas isso pode ser usado para computação quântica e informação quântica. A questão é que se você for tentar contar apenas com os defeitos que acontecem naturalmente, né, no diamante, fica difícil, porque vocês não sabem onde esses defeitos estão, você tem que ficar procurando, são defeitos microscópicos. Então a ideia, e para fazer dispositivos isso se torna inviável. Então a nossa ideia aqui foi usar o laser de frente segundo para produzir esses defeitos aonde eu quiser dentro do diamante, o que facilitaria então para fazer depois, no futuro, a confecção de dispositivos para informação quântica, usando o laser de frente segundos então como uma ferramenta para se produzir os defeitos, né, chamados aqui de centros NV, em posições específicas dentro do diamante. Isso aqui é uma parceria inclusive com o professor Sérgio Muniz, do grupo de ótica. A gente também é capaz de fazer outros tipos de guia. Isso aqui é um guia casca que a gente fala, né? A gente produz esse tipo de estrutura em determinados cristais que são interessantes. Então você modifica o entorno do cristal, dentro ele permanece inalterado. Isso aqui é uma foto real, né? E essa parte, a gente consegue guiar luz nessa parte interna do material, que é um material, por exemplo, esse aqui é um cristal orgânico, né? Que ele é capaz de produzir geração de novas cores, tá bom? Então isso aqui é só para mostrar, é semelhante, né? Então o guiamento, você vê que não fica, um acoplamento de luz desse material. Então você vê que aqui o guiamento não fica tão bonito, né? Porque esse tipo de guia, ele tem um guiamento mais fraco. Mas ainda assim a gente consegue guiar a luz nesses materiais, e a gente consegue também produzir a geração de novas cores nesses guias tridimensionais em cristais orgânicos. Novamente, guias produzidos com laser de frente segundos. Bom, uma outra área que nós trabalhamos é a utilização de laser de frente segundo para fabricação de estruturas tridimensionais, como mostra aí essa imagem. Muito bem. O que vocês estão vendo aí, na verdade, é a imagem de uma microscopia eletrônica de varredura, onde nós jogamos um feixe de elétrons que são espalhados pelas estruturas que a gente fabrica, né, que tem então altíssima resolução, e aí você reconstrói a imagem dessa forma, tá bom? Então são realmente estruturas tridimensionais volumétricas. Para fazer isso, a gente usa uma técnica que é chamada de polimerização por dois fótons, tá bom? Então basicamente nós temos uma resina, que é um monômero viscoso, ao qual nós adicionamos um fotoiniciador,
que é um composto químico que, quando excitado por luz, ele vai produzir uma reação de fotopolimerização desses monômeros, vai ligar um monômero no outro, criando um polímero que vai ser um plástico sólido. Então a gente sai de uma coisa líquida, viscosa, para uma coisa sólida. A questão é que a gente faz isso utilizando laser de femtosegundos. Então a gente vem com laser de femtosegundos, excita esse fotoiniciador. Então apenas em torno do foco, né, na região focal, a intensidade vai ser alta bastante para gerar um processo de absorção multifotônica que vai induzir então essa reação de polimerização, endurecendo a resina em torno do foco. Então isso faz com que nós tenhamos uma alta resolução espacial na solidificação da resina. Então basicamente é como se nós tivéssemos uma impressora 3D a laser de altíssima resolução. O aparato experimental simplificado é mais ou menos esse. Nós temos o laser de femtosegundos. Ele é jogado num par de espelhos que movem na direção X e na direção Y. E isso passa por uma objetiva de microscópio e chega aqui na nossa amostra, que a gente vai movendo então X, Y e Z. A gente move a própria posição da amostra em relação ao foco e com isso a gente consegue fazer estruturas tridimensionais. Como eu mencionei, bem parecido ao que acontece em uma impressora 3D, só que nesse caso de altíssima resolução. Aqui eu mostro mais algumas imagens de microscopia eletrônica de estruturas que nós fabricamos. Então aqui é uma imagem de um Cristo, né, que a gente fabricou tridimensional, só para mostrar que a gente realmente consegue fazer isso com bastante arbitrariedade de formatos geométricos. Esse Cristo aqui tem aproximadamente 20 microns de altura e você só consegue observá-lo, obviamente, utilizando microscópios ópticos ou microscópio eletrônico de varredura, como é o caso. A gente pode fazer uma série de estruturas, tá bom? Então aqui vocês estão observando conjuntos de estruturas que podem ser usadas para as mais diversas aplicações. Eu vou, em breve, mostrar algumas poucas aplicações que a gente está estudando para fotopolimerização por 2 fótons. Então a primeira dela é logo essa daqui. Bom, isso daqui é um microrressonador em anel. Então a gente produziu essa estrutura que tem esse formato em anel. Como vocês estão vendo, ela é bastante lisa. E a ideia é acoplar a luz e a luz ficar aprisionada nessa estrutura para várias aplicações, que vão desde fazer microdispositivos emissores de luz até memórias ópticas, sensores e assim por diante. Então, basicamente, a ideia é essa daqui. Essas estruturas são chamadas de Whispering Gallery Modes, né? São galerias de sussurro, né? Então, basicamente, a gente acopla o campo eletromagnético desta forma aqui na nossa estrutura e elas ficam confinadas durante bastante tempo. E isso depende do fator de qualidade, né? De quão boa é esse nosso ressonador, tá bom? E isso, obviamente, como a gente está fazendo, utilizando a fotopolimerização por 2 fótons, é basicamente polímero, né? Então a gente tem estruturas, microrressonadores poliméricos. Existem muitas pessoas no mundo que trabalham com microrressonadores desse tipo, só que em estruturas semicondutoras. Então nós somos um dos únicos grupos no mundo capazes de produzir microrressonadores desse tipo de altíssima qualidade e polimérico, tá bom? E qual que é a vantagem de ser polimérico? Diferentemente, se você faz uma estrutura dessa, por exemplo, de silício, ótimo, você pode ter uma estrutura excelente de silício, mas vai ser só silício, você não consegue incorporar outros dopantes nesse silício para que ele tenha uma outra propriedade interessante. No caso do polímero já não, a gente consegue fazer o que a gente chama de funcionalização, a gente consegue inserir dentro dessa estrutura polimérica um determinado composto que pode ser interessante para uma aplicação em biologia e assim por diante. Como é que nós injetamos luz no nosso microrressonador? Então, depois de fabricado o nosso microrressonador aqui, a gente tem uma fibra óptica estreitada. Uma fibra óptica tem diâmetro de aproximadamente 150 a 200 microns. O que nós fazemos aqui é que nós esquentamos e puxamos essa fibra óptica para ela ficar com um pescoço da uma região mais fina, né, que a gente chama de taper, né, essa parte como se fosse um pescocinho, aonde a gente consegue usar isso para acoplar a luz no nosso ressonador. Então essa aqui é uma foto do que a gente consegue ver. Então aqui o nosso microrressonador, lá atrás a fibra óptica carregando um feixe de luz. E aí, é claro, se a gente vai variando as cores da luz aqui, né?
nesse material, o comprimento de onda, né, da luz nesse material. E toda vez que esse comprimento de onda ele está em ressonância com o nosso ressonador, a luz ela deixa de propagar na fibra e ela fica aprisionada no ressonador, que é representado então por esses picos aqui, ó, tá bom? Que a gente observa no outro lado aqui da fibra óptica. Isso aqui são os espectros de ressonância. Cada posição aqui significa que a luz não passou pela fibra e ficou aprisionada no nosso microressonador. Então a gente consegue aprisionar vários comprimentos de onda. E cada pico desse daqui, então, representa um confinamento de uma determinada radiação eletromagnética. Como eu mencionei, a gente consegue funcionalizar essas estruturas. Bom, nessa funcionalização, por exemplo, a gente faz esses nossos estruturas poliméricas e a gente coloca rodamina. A rodamina é basicamente esse tipo de composto orgânico, que é um material altamente fluorescente, ele pode ser usado para se fazer laser. Então a gente consegue impregnar a nossa estrutura com rodamina para se fazer um microlaser, uma microcavidade laser em anel. O que vocês estão vendo nessa fotinha aqui, ó, é uma fibra ótica que está vindo com laser, com luz, desculpa, verde, excitando aqui o meu microlaser. Você está vendo que ele está emitindo a luz vermelha, alaranjada, típica da emissão da rodamina. Esses espectros, né, vocês ainda são bastante jovens, né, mas isso daqui na verdade são os espectros dos modos da nossa cavidade laser, com diferentes potências de excitação, né, dessa luz de excitação. Então isso daqui na verdade mostra que de fato nós temos uma estrutura ressonante de uma cavidade laser emitindo aqui nessa faixa espectral em torno de 600 nanômetros, né, 590, que é essa região do vermelho alaranjado. Para provar que isso daqui de fato é laser, o que nós precisamos fazer vai aumentando a potência de excitação e vai vendo a potência de saída, né? Então ele exibe esse tipo de comportamento de inflexão aqui, né? Então ela vem com uma potência baixa e subitamente você vê um acréscimo na potência. Isso daqui é uma curva que a gente chama de limiar de ação laser, né? Então são lasers que têm limiar de ação com energias bastante baixas, aqui da ordem de dezenas de nanojoules. Você só precisa de poucos nanojoules para conseguir fazer emissão laser nesse tipo de laser. Ainda nessa mesma linha, a gente tem pego essas estruturas poliméricas e fabricado e incorporado nelas óxidos de grafeno, né? Então o grafeno é um material que nos últimos anos tem despertado bastante interesse, porque eles têm diversas aplicações, muitas delas em eletrônica, como reforço também para propriedades mecânicas, mas ele também tem propriedades ópticas e eletroópticas interessantes. Então você pode usar o grafeno, por exemplo, para fazer dispositivos fotônicos de modulação de luz, né, onde você pode fazer liga e desliga de luz e assim por diante, né, fazer modulação, né, da intensidade luminosa. Então a gente conseguiu produzir microressonadores em anel incorporados com grafeno. E aí a gente conseguiu observar um efeito que a gente chama de filtro dos modos, né? Então quando não tem grafeno a gente tem vários modos e muitas vezes a gente não quer ter tantos modos assim no nosso ressonador, nós queremos ter frequências mais específicas. Então incorporando o grafeno a gente foi capaz então de fazer essa filtragem de modos devido ao grafeno que está agregado nessas nossas microestruturas. Ainda nessa linha de microdispositivos, né, tem uma outra área que uma vez que essa técnica de fotopolimerização por 2 fótons, ela permite produzir estruturas micrométricas, tridimensionais, nessa escala micrométrica, isso é uma coisa interessante para se estudar estruturas em biologia, para se estudar o desenvolvimento de células e bactérias, tá bom? Então, só para dar um exemplo aqui do que nós estamos falando, o que eu vou falar para vocês aqui é um estudo que nós fizemos, onde nós produzimos, aqui é um desenho que ilustra vários cilindros, né, fabricados, tridimensionais, é claro, bem pequenos, com dimensões apropriadas para bactérias. Então, esses aqui são cilindros feitos da nossa polímero puro, e o cilindro do centro, ele tem dopagem, né? Ele contém ciprofloxacina, que é um antibiótico aí, bastante conhecido. Então a gente desenvolveu o que nós chamamos aqui de um microambiente. Tá? Isso aqui já é uma foto em MEV, né? Uma microscopia eletrônica de varredura, de uma coisa real. Então você não consegue ver diferença, claro, entre os dopados, né? O dopado do centro e os não dopados.
mas ele tem ciprofloxacina nele. Então isso aqui que nós chamamos de microambientes, né? Então a gente consegue desenvolver microambientes específicos para se estudar, por exemplo, como é que uma determinada bactéria, nesse caso aqui a Escherichia coli, se desenvolve nesses microambientes tridimensionais. Então, por exemplo, o que vocês estão vendo aqui, né, essa coisa que parece esses pequenos pontilhados aqui, na verdade é a bactéria Escherichia coli. Então você vê que a gente coloca a bactéria em todo lugar, você vê que elas cobrem os cilindros não dopados, mas para o cilindro do meio, você vê que elas não conseguem crescer em volta desse cilindro. Então com isso, com uma estrutura micrométrica, a gente consegue avaliar qual a densidade de bactérias que nós temos ao longo aqui de uma certa distância radial, e com isso você consegue fazer testes de fármacos, você consegue, se for células, você consegue ver como é que é o desenvolvimento celular tridimensional, que características isso pode ter, que tipo de estrutura espacial é mais interessante para se fazer determinada estrutura para crescimento tridimensional de células, para engenharia de tecido e assim por diante. Então, tem várias aplicações disso daqui em biologia que podem ser feitas, tá bom? Como eu falei, só estou mostrando alguns poucos exemplos para vocês terem uma noção que a gente consegue trabalhar desde coisas que envolvem optoeletrônica ou ótica, telecomunicações, dispositivos fotônicos, até sistemas em biologia e medicina. É claro que esse trabalho aqui é feito por muita gente, né? Então aqui provavelmente está faltando o nome de bastante gente ainda, né? Então são vários alunos, várias pessoas que fazem seu doutorado, seu pós-doutorado, seu mestrado, alunos de iniciação científica do nosso grupo. E todos esses trabalhos, né, que eu mencionei são financiados aí por agências de pesquisa do Brasil, né? CNPq, FAPESP, CAPES, e do exterior aqui, né? Também. Bom, antes de eu encerrar, pessoal, como por enquanto vocês não vão ter a possibilidade de visitar o laboratório, eu fiz uma visita virtual aqui aos nossos laboratórios. Então aqui eu mostro para vocês terem uma noção de como é que é um laboratório. Então os nossos laboratórios têm essas mesas óticas que são pneumáticas. Então elas, na verdade, cada pé é um pistão de ar. Então elas ficam isoladas do solo para evitar a vibração. Isso aqui é um laser de 70 picosegundos, é um laser que opera em 532 nanômetros, que é verde, ou 1064, que é infravermelho. E isso aqui é um laser de pulsos curtos, né, de picosegundo, 10 a menos 12 do segundo. Isso aqui que vocês veem em cima da mesa são todos os aparatos eletrônicos e óticos que nós fazemos as montagens dos nossos experimentos. Esse aqui é um outro laboratório que tem um laser de 150 femtosegundos, que é essa caixa cinza aqui, que ele produz então pulsos de milijoules de energia por pulso. Isso aqui já usa aquela técnica de CPA desenvolvida pelo professor Gerhard Mourou e Donna Strickland no Prêmio Nobel de 2018. E aqui esse é basicamente o laboratório que nós usamos para fazer espectroscopia não linear, onde a gente tenta investigar as propriedades ópticas do material, dos diferentes materiais, para otimizar isso para fazer diversas aplicações. Esse também, só por coincidência, né, é o laboratório onde a gente conseguiu fazer a estruturação do Gorilla Glass, porque para o Gorilla eu precisava de intensidades extremamente altas e os outros sistemas de femtosegundo não tinham energia para fazer isso, então a gente utilizou esse sistema laser aqui, tá bom? Esse daqui é um outro laser, que é um laser de 40 femtosegundos. Esse laboratório hoje, se vocês forem visitar, ele já está um pouco diferente, porque nós acoplamos uma segunda mesa aqui nele, e já tem muito mais montagens óticas em cima da mesa, mas o laser ainda continua o mesmo sistema. Esse aqui é um laser que produz 40 femtosegundos, 2 milijoules. Esse aqui é um dos lasers de femtosegundos mais intensos que existe na América Latina, tá bom? E a gente usa para fazer processos não lineares, para fazer geração de altos harmônicos, estudar a dinâmica de não linearidades óticas e assim por diante. Aqui o laser. É um oscilador, é o laser de 20 femtosegundos, que é essa caixinha aqui, essa caixa preta. Aqui é um outro laser verde que excita esse laser de femtosegundos. Então, na verdade, você precisa de um laser verde contínuo para ser a fonte de excitação para o cristal de titânio-safira que fica aqui dentro dessa cavidade, para gerar um laser de femtosegundos na ordem de 20 femtosegundos. Esse é o laser que nós usamos para fazer, por exemplo, a fotopolimerização por 2 fótons, que está do outro lado aqui da mesa.
Só por curiosidade também, já que está aqui na foto, esse daqui é um laser de argônio, um laser contínuo que emite luz na região do verde e do azul, mas luz contínua, tá bom? Não é luz pulsada, não. Bom, pessoal, o que eu tinha para conversar, para falar para vocês hoje aqui, nesse vídeo, né, que infelizmente a gente não estou podendo fazer essa palestra pessoalmente, mas era isso, tá bom? Então era mais uma apresentação geral aqui do grupo de fotônica e mostrar algumas das pesquisas e das linhas gerais de atuação que nós temos. Se vocês tiverem mais curiosidade, podem visitar a página do grupo, tá bom? Então fica nesse endereço. Se for em português também funciona, fotonica.ifsc.usp.br.